louvado. A Ele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio, a força e a majestade. Amém. Chegamos à introdução. Eu glorifico a Deus e quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, por abrirem o altar apostólico, né, neste culto chamado Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, o apoio de toda a família apostólica para que eu possa estar aqui e num momento desses, poder ministrar a vida do povo de Deus, esse livro, Barro nas Mãos do Oleiro, porque se tem um momento em que o povo de Deus, olha o que eu vou dizer para vocês agora, hein? Será chacota, será humilhado, envergonhado nesta terra, é este. Bispo, que palavra, aqueles que não passarem de barro, porque barro todos nós somos, tanto o ímpio, quanto o salvo. O material genético, de construção humana, é o mesmo. Ah, bispo, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é para isso que nós estamos aqui. Deixa eu te lembrar, você está na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. O seu barro, se você for lá em Efésios, nós não vamos, é bom você ir depois do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios em casa, e ler bastante, você vai ver que Paulo chega a dizer, nós éramos como os demais filhos da ira, andávamos segundo a carne, ou seja, segundo a construção do barro, segundo a forma da carne neste mundo. Basicão do basicão do basicão, que a gente tem que começar a entender aqui hoje, é o seguinte: somos obras de Deus, e cada um é uma obra, cada um é uma obra de Deus, ok? É nisso que vai se desenvolver nossa aula de hoje, nossa introdução ao tema. E aí o apóstolo Miguel Ângelo usa Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz, estou plenamente certo. Eu acho legal, porque Paulo, com a revelação do terceiro céu, foi o único que pôde dizer, eu estou plenamente certo. Será que o povo de Deus está plenamente certo? Será que o povo da graça de Deus tem falado, meditado antes de falar, tem tido cuidado de fazer tudo que está escrito na palavra, que está lá em Josué 1,8, que eu usei no nosso momento do ofertório, que a gente pode fazer uma boa remissão aí, para poder então fazer prosperar o seu caminho em tudo, ser bem sucedido em tudo que realizar? Será? Paulo disse, eu estou, por isso que eu disse para você, é pandemia? Os melhores dias da minha vida, independente de ser pandemia, de não ser pandemia, de ter teclado, de não ter teclado, de ter violão, de não ter violão, de ter som, de não ter som, de ter igreja, de não ter igreja, de, sabe, de eu estar aqui, de eu estar no céu, morri. Ah, bispo não faz assim. Ah, vou até fazer. É assim mesmo. Não é assim? Pensaram que eu morri de verdade, né? É isso que eu quero ouvir quando eu estiver lá. Eu já sei qual é a palavra que eu quero ouvir no dia do meu funeral, a frase, já até sei. Uma irmãzinha dessas assim, que me ama, pastora Nilza, por exemplo, assim, ó, vai estar lá. A Jane, deixa eu falar da Jane hoje, que a Jane veio lá de Mauá, Nilza. A Jane vai olhar assim, vai cutucar meu sobrinho, que ela é sogra do meu sobrinho vai estar chorando, para vai dizer, ih, mexeu, está vivo, né? E eu vou levantar, porque eu não quero morrer, claro, não quero. Querer morrer é a pior coisa, querer morrer é um grande pecado. Moisés, de tantos pecados que ele fez, um deles foi esse, pedir a morte a Deus, entendeu?
Pode, você tem que querer viver. O problema é que tem crente que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Vou dizer um segredo para vocês, esse é um pensamento muito interessante, muito inteligente, que diz assim: nesta terra nós morremos 2 vezes. A primeira, quando morre, né? A carne morre, enterro e tal. Na terra, estou falando de humano, de carne, de terra. O crente não morre, você sabe comigo. João 5,24 diz que não morre, passa da morte para a vida. Mas, humanamente falando, a gente morre 2 vezes para esta terra. Primeiro, no dia que morre. Depois, quando morre a última pessoa que gostava de você. A última pessoa que falava bem de você. A última pessoa que te amava. Porque quem fala mal não conta. Sabe? Cuidado, tem amigos aí que você soubesse o que falam de você, você ia dizer, não preciso de inimigo. Então cuidado, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, diz a palavra. Mas também diz que tem amigos mais chegados que irmãos. Então aqueles que falam bem de você, então ame, semeie, se você quer permanecer. Por que Jesus está vivo até hoje e não morre? Você não diz que ama Jesus? E você não ama mesmo? Ele fez uma obra redentora, Ele nos amou primeiro, colocou o amor, a eternidade no nosso coração, e por causa disso nós o amamos, e é por isso que Ele é vivo até hoje, só por isso. Se a gente parasse de falar em Jesus, Ele morria. Então ame, seja útil, construa a sua vida, sabendo o seguinte, que o principal, isso é legal, é bonito, mas o principal é a vida espiritual, que a de Jesus estava ali, olha, totalmente delegada a nos trazer até o dia de hoje, falando bem dele. Por isso que nós hoje, se você viver Cristo, enquanto alguém falar de Cristo, também vai estar falando de você. Ah, bispo, então é nessa ligação que eu sei que eu nunca vou morrer. É por isso que nós nunca vamos morrer também. Nem para o céu e nem para a terra. Porque se você amar Jesus de verdade, você estará nele e ele em você. Ah, bispo. É isso que Deus está falando para nós hoje. É a introdução do tema. Vamos ver cada passo agora, olha o que esse livro vai nos trazer. Tópico 1, quando os ventos, quando os ventos sopram, vamos falar muito sobre isso, quando os ventos sopram sobre a vida de todos. Entenda, a máxima desse 1 aí, quando os ventos sopram, o apóstolo fala muito sobre insegurança, timidez e medo. Depois no 2, vivendo com persistência e ousadia, em situações que nós vamos ver aqui nesse tópico, totalmente contrárias, e a persistência e a ousadia vai atuar. O eu posso, essa palavrinha pequena, né? Uma frase, tem 2, eu posso, que merece, depende de um complemento. Nós vamos ver no capítulo 3, no capítulo 4, os Golias da vida. Não é um Golias só, ali era uma analogia, era um exemplo para nós, o que Davi viveu, que era uma demonstração do que virá todos os dias contra nossas vidas. E eu digo mais, vários Golias por dia, ou pelo menos um gigante a cada dia. Se você não matar o gigante de hoje, os gigantes vão se acumulando. Tem gente que é acumulador de gigante. Sabe, vai botando para um cantinho, não resolve uma situação, e está cheio de gigante. A cada dia fica mais envolvida e presa no meio dos gigantes, porque está cheio de gigante. Tem que matar pelo menos um por dia, irmão, senão fica difícil. É complicado. A pessoa não consegue, né? E aí, os Golias da vida, depois, no capítulo 5, nas mãos do oleiro, né? Que é o tema central desse livro, nas mãos do oleiro. Depois o 6, a bênção, que aí quando você entende definitivamente isso, nas mãos do oleiro, você então tem agora uma caminhada, né? A bênção da amizade, saber quem são os seus amigos, que irmão, pior,
alguns ditados que, se foi alguém que escreveu, já tomei para mim, porque eu falo há tanto tempo que eu nem sei. Se o Claudinho às vezes é que descobre. Eu acho que é meu. Pior que não ter é pensar que tem. Não sei. Então, a bênção da amizade. E o caminho da esperança, que é um caminho que você só conhece sendo barro nas mãos do oleiro. Olha para o seu irmão agora e diga: olha o que você é. Na carne? Não passa daquilo ali, ó. Esse vídeo me chamou muita atenção, porque aí você vê a construção de um barro. Primeiro, está vendo à esquerda da sua imagem, todos aqueles formatos ali é o barro na sua primeira, depois de ter saído da primeira forma. E aí o oleiro está ali, né, delineando o vaso. Olha que dá trabalho, né? Então, primeiro, aquela base ali, ó, todos nós somos aquela base da carne. A nossa carne, o Senhor nos predestinou, diz a palavra, né? Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou, e ali está se formando o vaso. Se você, que é aquele barro lá prontinho para ser esse vaso, não se colocar nas mãos do oleiro perfeito, que é o oleiro que vai construir o seu vaso da forma correta, você não vai passar de barro. Na nossa existência humana, os ímpios, eles não têm condições de enxergar em nós nada diferente disso, se nós não formos diferente disso para eles. Paulo fala nas suas epístolas, ele diz: nós temos que ser o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Mas esse é um posicionamento nosso, senão o mundo só vai ver isso aqui. E sabe para que serve isso aqui? Para ser pisado, para ser amassado, para jogar. Lembra quando era criança, a gente fazia bolinha de barro, jogava um no outro, para ser humilhado. O barro desse jeito, para quem não é oleiro, e nós não temos oleiros neste mundo, o diabo é o oleiro dos dele. Ele imitou Deus em tudo. E nós? Nós ficamos sendo chacoalhados, humilhados, envergonhados, como tem muito filho de Deus agora aí, principalmente nesse momento de pandemia. Enquanto quando está na mão do oleiro perfeito, olha o que está se tornando. Olha lá, ó. Até aí não dá nem para entender, não é verdade? O problema é que às vezes a gente quer entender as coisas demais, a gente quer saber demais. Não sabe nem a graça de Deus e quer saber o que vai acontecer no arrebatamento, quer saber o que vai acontecer no juízo final. Nem tem que seguir Hebreus 6 dispondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, ele diz, ensino de batismo, de imposição, de ressurreição dos mortos, de juízo final. Ele fala, para com essa coisa e vai para a graça, ensina a graça, porque isso aqui é o barro nas mãos do oleiro, ele vai tomar a forma certa. Você não tem que agora querer saber a construção, o final, você tem que acreditar que vai ser maravilhoso. Eu acredito que o meu último dia na face da terra vai ser maravilhoso, e quiçá se morrer no altar, irmão, vou morrer feliz, acredite, fazendo o que eu mais amo nesta terra, hein? Tá? Se assuste não. Bispo, você falou, falei, o que está no meu coração, a minha boca fala do que está cheio o meu coração, meu irmão. É o prazer na lei do Senhor, e o vaso está sendo construído. Ai de mim se eu não acreditasse nisso, você acha que eu estou aqui, irmãos? Tantos dons, graças a Deus que Deus me deu, tantos dotes, eu não sei fazer muita coisa. Se eu começar a falar aqui, bispo Zé Carlos vai até dizer que é vanglória. A gente brinca assim, ele tem intimidade comigo para isso, claro, né? Vai dizer que é isso, não é. É que, sabe, podia estar lá clinicando, psicanalista clínico, podia, não vou falar não, deixa para lá que vão pensar que é o barro. Mas, olha ali, está tomando forma, não está? Está ficando bonito? Vai ficar mais bonito ainda. Tem que esperar, irmão. Tem que esperar. Sabe por quê? Porque nas mãos do oleiro,
Nós somos um vaso de glória. Nas mãos do oleiro, por mais que pareça, tem hora ali que parece que a coisa vai degringolar. Algumas vezes você viu ali, não, acerta. Está tomando uma forma diferenciada, ó. Ali, ó. Interessante você ver os cuidados, o toque no lugar certo, olha lá, o momento certo, um pouquinho de água. Então, primeiro ali, 3 coisas você tem importantíssimas para aquilo ali. Além das mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Falando nessa terra, primeiro, o eixo. Ele está num eixo, tá? Que é o eixo, o centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, está lá em Romanos 12. Depois você tem ali o barro, e depois você tem ali a água, que é a palavra. Está vendo como o tempo todo ela está puxando a água e jogando a água para modelar? O que é que está modelando você? Uma parte meio dolorosa, né? Às vezes tem dias que parece que estão mais difíceis para a gente. Às vezes Deus está usando um corte, um entalhe que a gente precisa ter. Olha, Deus está só nos decorando mais ainda. Ouro, prata e pedras preciosas, sabe? Seja provação ou seja tentação, eu enfrento, eu confronto, eu aprendo, estando nas mãos do oleiro. Olha só, aí já não era só a mão, começa já a usar uma, né? Muitas vezes pode ser uma disciplina, uma correção, né? Um açoite, que nem sempre é o cortar, mas são coisas que precisam ser tiradas da nossa vida também, né? Não é aquele açoite para a morte. Quando a gente fala em açoite, pensa logo que é a morte, mas não. Olha ali, está vendo um cortezinho firme ali que ele fez em cima? Ó. Olha que coisa interessante, ó. Está vendo ali? Está cortando, né? Está doendo, né? Tá. Ó, e agora? Agora a pontinha dos dedos, frisando tudo. Não tem erro. E tem uma outra coisa, mesmo barro, todas essas moringas vão ficar muito parecidas, mas elas não vão ser idênticas no seu material do barro. Por isso que nós precisamos entender que esta carne, ela vai, por mais que a gente se coloque nas mãos de Deus, ela vai ter as nossas diferençazinhas, porque nós somos personalidades únicas. Senão a Rosa ficaria igual a Sandra, e ficaria muito sem graça o louvor, precisa que sejam diferentes. Estão entendendo? Eu fecho com esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que Paulo diz assim: todos nós com o rosto desvendado. O que é isso? Com o rosto desvendado. Paulo está se referindo à lei e à graça, e claro, a lei nos atrai para as tendências desse mundo, para as coisas desse mundo, e eu posso também dizer, então, com relação à nossa holística humana, meramente material, como era a lei materialista, isso nos coloca numa venda, nos coloca numa holística, numa maneira de olhar a vida somente humana. E quando você olha, por que você olha tantas vezes no espelho? Porque você olha no espelho e quando você se afasta do espelho, você esquece de como você é. Eu tenho essa coisa do meu cabelo que eu posso partir para os dois lados. A gente esquece, você esquece até qual foi o penteado que você fez. Porque isso é humano. Isso é o lado humano, é muito frágil, é muito limitado, é muito pequeno, sabe, muito pequeno. Então Paulo disse, olha, nós temos que estar com o rosto desvendado, nós temos que entender definitivamente que nós somos barro nas mãos do oleiro, e que Filipenses 1,6 diz que é uma obra que ele começou e ele vai completar. Entenda o seguinte, o vaso espiritual que nós somos não está pronto. O dia que estiver pronto, nós vamos embora.
para você pensar, irmão. É uma caminhada. Paulo diz, eu prossigo. Não julgando ao ver alcançado, lá em Filipenses, ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele diz, nós que somos perfeitos, andemos desse modo. Está lá em Filipenses, no capítulo 3, salvo engano. Aí ele fala da carne e fala do espírito, quer dizer, no espírito perfeitos. Então, andemos desse modo, busquemos estar no eixo, vamos nos submeter, deixa Deus construir o vaso, irmão. Deixa Deus construir o vaso. Não, mas Jeremias disse que quebrou o vaso, fez de novo aquele. Aquela é uma visão entre lei e graça. Mas o vaso da nossa vida espiritual, esse vaso está em construção. Quando alguém reclamar de você, fala assim, desculpe, estamos em obras. Cuidado, que a pessoa que busca mais perfeição do outro, é que mais se esquece de buscar perfeição para si próprio. Sabe, então, ele diz, rosto desvendado, humildade, irmão, humildade, de fato, em Deus, humildade mesmo, não é falsa humildade. Está cheio de gente humilde aí, mas que não tem nem H, escreve até com U. É falsa humildade, cuidado com a falsa humildade. Porque o problema da humildade é quando ela se torna motivo de orgulho para a pessoa. Cuidado, humildade demais estraga. Mais transparência e menos humildade. Mais caráter e menos ética. Ética sem caráter, Denise, não vale de nada. Ética é o que você faz quando está todo mundo olhando. Caráter é você permanecer na ética quando não tem ninguém mais te olhando. Então, entenda isso, coloque-se nas mãos de Deus, deixe ser girado no eixo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, molhando com a palavra. Que bom você está aqui hoje, ó, besuntando o barro na palavra. E ele diz, aí sabe o que acontece? Com o rosto desvendado, não com a holística do mundo, não com as lógicas humanas, não com os raciocínios falazes. Que dia é hoje? Quem é hoje? É o culto do bispo Daniel? Se você ouvir alguém dizer isso, rechace, irmão. Eu não tenho culto nenhum, eu não tenho nada. Estava no avião um dia, pensei e falei, esse é o lugar mais seguro. Deus disse, e se for para cair o avião hoje, eu for te levar hoje? Está pensando que você é o quê? Ah, mas a minha mulher, sua mulher, eu que cuido. Foi você que trouxe ela ao mundo? Você que fez ela nascer? Ah, minha filha, sua filha? Se não fosse eu, ela nascia morta. Ah, mais nova, minha filha mais nova. Senhor, mas só tem 9 anos naquela época. Estou com arrepios espirituais, que Deus está falando ao meu coração. Tomara que fale ao seu. E Deus me disse, ela estava com 3 voltas no cordão umbilical no pescoço, podia ter nascido enforcada, não foi você que decidiu ela nascer viva, fui eu. O que é seu? Menos, Danielzinho. Menos. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Pois que derrube esse avião se queres derrubar. Sinceramente. Testemunho grande, não dá tempo de contar tudo. Mas mudou a minha vida. Sabe por quê? Porque eu medito na palavra. Eu estava escutando falar em besteira dentro do avião e pensei com Deus, e Deus imediatamente, porque a minha palavra, a minha boca, o meu coração está cheio da palavra, a minha mente, e eu medito e vou melhorando. E bispo, agora você está prontinho? Não, senão eu ia deitar aqui e não levantava mais naquela hora. Podia. Deus podia ter me levado aquela hora. E olha que eu nem tenho medo de dizer, se eu estiver mentindo, Deus vai me levar, porque isso era do tempo do tabernáculo. Deus não faz isso comigo mais. Não é assim que Deus trata. Não misture lei com graça. Deus não trata mais disso. Se eu estivesse mentindo ou falando a verdade aqui, o problema era meu. Eu que vou viver, que viveria aqui, madeira, palha e feno com vocês. E vocês não sentiriam a presença de Deus como estão sentindo agora. Já deu meio-dia e ninguém vai embora. E sabe que se quiser pode levantar aí. Todos são livres. Não vou nem falar seu nome.
Mas eu quero dizer para você nesses minutos finais, ainda, sabe, que o tempo de Deus é dele. É dele. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender. E ninguém é tão leigo que não tenha nada a ensinar. Preste atenção. Olhe, fique atento. O inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Observe. Leia a palavra, medite na palavra, porque Deus tem uma transformação para nós. Desde que nós nascemos como barro, Deus vai nos transformando. Você viu ali a transformação do vídeo? Viu como foi sendo transformado até se tornar naquela moringa? Pois é, nós vamos sendo transformados. Nas mãos de Deus, de glória em glória. No mundo, barro para ser pisado. Então ele diz, com o rosto desvendado, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Você não se esquece de quem você é. Você não se esquece para que você veio ao mundo, por que você veio ao mundo, e você vai caminhando, e vai de glória em glória, como barro nas mãos do oleiro. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.